Bom dia a todos. Já estamos aqui ao vivo para o nosso painel sobre honorários advocatícios neste mês da advocacia da OAB de Santa Catarina. Eu gostaria de cumprimentar inicialmente todos os envolvidos na organização deste evento, totalmente online, com uma programação intensa e muito conteúdo a toda a advocacia catarinense. Faço esses cumprimentos em nome do Dr. Rafael Horn, presidente da OAB de Santa Catarina, da doutora Cláudia Prudêncio, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, do Dr. Marcos Vinícius Borges, diretor da Escola Superior da Advocacia de Santa Catarina, e do Dr. Pedro Miranda de Oliveira, coordenador-geral das comissões, que são os responsáveis pela coordenação científica deste mês da advocacia. Quero dizer que é uma honra e uma responsabilidade muito grande participar deste painel, que trata de um tema tão caro à advocacia, em especial ao lado de notáveis advogados, professores e processualistas, Dr. Rony Duarte, Dr. Ronaldo Kramer e doutora Cíntia Melim, que gentilmente aceitaram o convite da OAB de Santa Catarina para participar deste evento. O Dr. Rony Duarte é advogado, conselheiro federal da OAB e diretor-geral da Escola Nacional da Advocacia, da OAB, mestre em Ciências Jurídicas pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, diretor regional do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro da Associação Norte-Nordeste de Professores de Direito Processual Civil e da Associação Brasileira de Direito Processual, professor de Direito Processual Civil em cursos de graduação e de pós-graduação. O Dr. Ronaldo Kramer é advogado, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB Nacional, doutor em Direito Processual Civil pela PUC de São Paulo, professor da PUC-Rio. A doutora Cíntia Melim é advogada, procuradora-geral da OAB de Santa Catarina, especialista em Direito Processual Civil pela Faculdade CESUSC e em Direito do Trabalho pela AMATRA. Sejam muito bem-vindos e obrigada mais uma vez por estarem conosco neste evento. O nosso painel terá duração de 90 minutos e será moderado por mim. Me apresento brevemente, sou Luísa Rodrigues, advogada, mestre em Direito pela UFSC, professora da Faculdade CESUSC e, nesta gestão, vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil da OAB. Aqueles que estiverem nos prestigiando poderão interagir durante o painel pelo bate-papo e, ao final, nós reservaremos um espaço para esses debates e perguntas. A participação de vocês é muito bem-vinda. Sem mais, eu passo a palavra imediatamente à doutora Cíntia para a sua exposição. Muito obrigada. Bom dia, doutora Luísa. Gostaria de cumprimentar também o doutor Rony, o doutor Ronaldo. É uma honra participar desse painel com os senhores. Gostaria de cumprimentar também o presidente da OAB de Santa Catarina, doutor Rafael Horn, a presidente da Caixa de Assistência, a doutora Cláudia Prudêncio, e também o doutor Marcos Borges, diretor-geral da ESA, e o doutor Pedro Miranda, coordenador-geral das comissões, e quem está nos assistindo agora. Quando eu aceitei participar desse painel sobre honorários advocatícios, de pronto eu já sabia qual o tema que eu iria abordar, que era sobre a aplicação dos parágrafos 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por duas razões principais. A primeira delas é que essa matéria ela é a reclamação mais recorrente dos advogados catarinenses perante a Procuradoria de Honorários da OAB de Santa Catarina. E, além disso, recentemente, a matéria foi afetada no STJ em processo originário do Tribunal de Justiça e que conta com um acompanhamento da OAB. E um terceiro motivo foi essa semana, o que acrescentou já a minha convicção, que foi o julgamento proferido no dia 3 de agosto pela Corte Especial, que também trata de honorários e de segurança jurídica e de aplicação da norma, que eu acho que tem uma certa relevância para esse tema, inclusive por conta da própria participação de integrantes da segunda sessão nesse julgamento que vão se manifestar no repetitivo que está por ser julgado pelo STJ, né? Então, como todos sabemos, com a entrada em vigor do CPC 2015, o parágrafo 2º estabeleceu regras objetivas
para a fixação dos honorários de sucumbência, delimitando a aplicação de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ou sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou então sobre o valor da causa. E teve a intenção de reduzir a margem de subjetividade do julgador, que antes era um pouco mais aberta em relação ao CPC de 1973, prevendo, então, uma regra subsidiária, no meu entendimento, prevista no parágrafo 8º de apreciação equitativa. O problema é que, em Santa Catarina, pelo menos, e tem um pouco também, já chegou no STJ essa discussão, que a gente tem verificado que os julgadores estão aplicando a apreciação equitativa sob o entendimento de que a expressão inestimável, constante na norma, ela poderia também ser interpretada como exorbitante. Então, aplicando o parágrafo 2º, os percentuais na ordem ali, se no entendimento do julgador, então, o valor alcançasse um valor que ele entende exorbitante, seria, então, possível, segundo esse entendimento, ele revisar, ele diminuir esse valor com base na apreciação equitativa, então, prevista no parágrafo 8º. Muitas decisões também, elas se baseiam nos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, mas não aprofundam muito esses princípios, só citando essa principiologia para aplicar, então, a apreciação equitativa. E esse tema, então, proveniente de 2 recursos de Santa Catarina foram afetados no STJ, né? E é o tema repetitivo 1046, né? E, então, ele colocou-se a seguinte questão a ser submetida: a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade nos termos do artigo 85, parágrafos 2º e 8º do CPC. Esse repetitivo, ele está na segunda seção, né? A gente está falando aqui só de honorários em ações entre particulares, por isso que eu estou me limitando ao parágrafo 2º. E a segunda sessão, já ano passado, já tinha se manifestado sobre a temática e definiu, então, que a regra objetiva do parágrafo 2º realmente ela prevalece sobre a norma contida no parágrafo 8º, que seria subsidiária. Essa decisão ela foi proferida por maioria e ela vem sendo sistematicamente citada nas decisões subsequentes da terceira e da quarta turmas do STJ como fundamento, pelo menos na maioria das decisões até então, para aplicação da regra objetiva do parágrafo 2º. Naquele feito, a relatora que foi vencida foi a ministra Nancy Andrighi, e ela entendeu e ela acatou a tese de que inestimável poderia sim, a interpretação da expressão inestimável poderia sim ser equivalente a exorbitante. E ela também entendeu que seria paradoxal a apreciação equitativa apenas para majorar honorários e não poder ser aplicada para reduzir. E, na minha opinião, data vênia o entendimento dela, eu acredito que o parágrafo 8º tem realmente essa função. Ele veio como uma forma de proibir o aviltamento dos honorários e proporcionar uma remuneração condigna com o trabalho do advogado, justamente quando, analisados os critérios entre 10% e 20%, o valor for muito irrisório, ou não puder ser identificado o valor, enfim, mas ele veio justamente para majorar, e não pode, na minha opinião, ser utilizado para reduzir. O voto divergente naquela decisão do STJ, na segunda sessão, ele foi proferido pelo ministro Raul Araújo, que é o relator também desse nosso tema repetitivo, né? E ele apresentou como fundamento, todas as decisões estão bastante fundamentadas, vários ministros se manifestaram por ambos, tanto a ministra Nancy ela foi vencida sozinha, mas houve algum entendimento em relação ao que ela falou, com conclusão diferente. Mas o ministro que apresentou o voto divergente, o ministro Raul Araújo, então, ele
entendeu que a norma, realmente, o novo CPC 2015, teve a intenção de diminuir a subjetividade do julgador, e ele estabeleceu o que ele denominou de uma autêntica e objetiva ordem de vocação. Então, ele faz uma análise do parágrafo 2º como se fosse um fluxograma, né? Ou um checklist. Então, tem que ir por ordem. Teve condenação? Se sim, 10% a 20%. Se não, teve proveito econômico a favor do vencedor? Se sim, 10% a 20%. Se não, sobre o valor da causa. E concluiu, então, que o parágrafo 8º ele seria subsidiário, ou seja, se não se aplicar nenhuma das normas, aí sim que se avaliaria a apreciação equitativa a critério do julgador. E mais, ele entendeu que essa interpretação extensiva da expressão inestimável como equivalente a exorbitante, ela decorreria em usurpação de competência legislativa, né? E o ministro Luiz Felipe Salomão, né, que votou com a divergência nesse caso, ele ressaltou, e aí que eu entro no link com a decisão da semana passada, dessa semana, desculpa, ele ressaltou sobre a necessidade da observância da lei para a obtenção da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais. E a segurança jurídica foi um tema muito debatido no julgamento do dia 3 de agosto, porque naquele caso, que era também sobre honorários, da relatoria da ministra Nancy Andrighi, nesse caso ela foi vencedora, né? Debateu-se muito sobre a reviravolta jurisprudencial nesse julgamento da Corte Especial, inclusive em relação ao voto dela, porque ele vinha de encontro a tudo que já tinha até então sido construído pelo STJ, né? Em relação aí, eu estou falando do entendimento que foi firmado agora no dia 3 de agosto, da impenhorabilidade do salário para pagamento de honorários advocatícios. E aí aqui a ministra Nancy Andrighi, ela entendeu que a expressão natureza alimentar relativa aos honorários seria distinto da expressão prestação alimentar prevista na exceção do parágrafo 2º do artigo 833, né? E o ministro Luiz Felipe Salomão, que aqui abriu a divergência, ele, além de destacar que a ministra relatora apresentou uma reviravolta na jurisprudência já sedimentada, ele entendeu que essa exceção do parágrafo 2º aplica-se sim aos honorários advocatícios, porque a norma do parágrafo 2º, ela fala em prestação alimentar independentemente da sua origem, né? Então, que aí estariam incluídas todas as verbas de cunho alimentar voltadas à subsistência do exequente. Então, o ministro Og Fernandes também falou bastante sobre segurança jurídica, sobre a manutenção, sobre o entendimento de que deveria ser mantido o posicionamento do STJ até então firmado sobre a matéria. E o ministro Raul Araújo, que é o relator lá do nosso, em relação ao parágrafo 2º e o parágrafo 8º, também votou com a divergência, né? E entendendo que já existia um entendimento do STJ no sentido de que prestação alimentícia seria o gênero, enquanto os honorários, a natureza alimentar dos honorários e de outras formas de honorários seria espécie. Então, eu quis fazer paralelo entre essas duas decisões, porque são duas decisões que contam com ministros em comum, né? E que demonstram uma certa tendência a votar em relação a honorários advocatícios, né? E aguardando que esse posicionamento definitivo sobre essas questões, não sei como vai suceder esse processo dessa semana, se vai transitar ou se a parte vai levar adiante, né? A matéria tem, mas, né, torço e a OAB tem agido nesse sentido, que haja prevalência das normas que valorizam o trabalho do advogado, que é constitucionalmente essencial à administração da justiça. Era isso, obrigada. Passo a palavra, então, à mediadora.
Obrigada, doutora Cíntia. A doutora Cíntia trouxe questões bastante relevantes e atuais a respeito do tema do nosso painel, né? Eu separei algumas provocações aqui acerca desse tema, mas eu vou passar a palavra ao professor Ronaldo Kramer para fazer a sua exposição, e ao final a gente pode voltar nesses temas, inclusive se alguém que está nos acompanhando neste momento tiver alguma provocação, será muito bem-vinda também. Doutor Ronaldo, a palavra é sua. Obrigado, Luísa. Eu cumprimento você, cumprimento meus colegas de painel, a doutora Cíntia, meu querido amigo Rony Pres Duarte, que na semana passada organizou um evento maravilhoso na OAB Nacional, um evento histórico que vai ficar marcado na história da OAB Nacional, que foi o Congresso sobre o Covid-19 e as repercussões da pandemia em diferentes áreas do direito. Foi um congresso magnífico. Acho, né, Rony, que houve mais de 100 mil, 110 mil inscritos. Foi um negócio impressionante. 115. Então, parabéns. 115 mil, não é isso? Então, foi um negócio impressionante. Parabéns. O evento, acima de tudo, foi muito bem organizado e eu sei que você esteve à frente disso. Estava muito ansioso para que tudo desse certo e graças a Deus deu certo e foi muito bom. Parabéns, Rony, parabéns pela organização desse evento, junto é claro, com o nosso presidente Felipe Santa Cruz e com o nosso ex-presidente, eterno presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. Bom, o tema, como já adiantou a Luísa, o tema que me foi confiado foi a respeito da decisão parcial e a condenação em honorário de sucumbência. Esse é um tema interessante porque pode não parecer polêmico, mas é. Primeiro de tudo, eu quero dizer que o Código de Processo Civil, é bom lembrar sempre que o Código de Processo Civil, ele admite a cisão parcial do processo, a cisão do julgamento do processo, ao contrário do que fazia o antigo. O antigo não havia essa previsão, mas no Código atual existe a previsão de cisão do julgamento do processo nos artigos 354, parágrafo único, e 356. A cisão do julgamento do processo é feita por decisão interlocutória, que pode, obviamente, julgar essa parcela do processo por meio de uma questão processual ou no mérito. Aliás, o uso da decisão interlocutória para fazer a cisão do julgamento do processo já era defendido, esse uso, no Código Antigo, pelos meus amigos Alexandre Câmara e José Henrique Mouto Araújo. Eles tinham uma tese que, no Código Antigo, poderia já haver a cisão do julgamento do processo por meio de decisão interlocutória, ao contrário do que boa parte da doutrina defendia, de que a cisão do julgamento do processo no antigo Código deveria ser feito ou ser feita por meio de sentença parcial. Mas isso era uma questão polêmica no antigo Código. Como eu ia dizendo, no novo Código isso está previsto, a cisão do julgamento do processo é possível e é feita por meio de decisão interlocutória. A escolha da decisão interlocutória para fazer a cisão do julgamento do processo foi para se harmonizar com o conceito de sentença. Como se sabe, no novo Código, a sentença voltou a ser o ato que tem por conteúdo aquelas questões do artigo 485 e do artigo 487 e dá fim ao processo, ou seja, extingue o processo. Então, é um ato que é conceituado seja pelo conteúdo, seja pelo seu efeito, ou melhor, pelo conteúdo e por seu efeito, que é a extinção do processo. Então, é exatamente para se harmonizar com o conceito de sentença trazido pelo Código, é que o legislador do Código de Processo Civil de 2015 previu que a cisão do julgamento do processo será feita por meio de decisão interlocutória. Essa decisão interlocutória vem sendo chamada, porque é uma decisão interlocutória diferenciada, ela não resolve uma questão incidental, ela, insisto, ela julga a parcela do processo, seja na dimensão processual, seja na dimensão de mérito. Essa decisão interlocutória vem sendo chamada de decisão parcial. É assim que ela vem sendo denominada, porque ela, como eu disse, é uma decisão interlocutória diferente das demais decisões interlocutórias. Essa decisão interlocutória, a rigor, ela faz às vezes de sentença. E apesar de não ser uma sentença, ela transita em julgado como uma sentença, pode gerar coisa julgada parcial como uma sentença
e pode ensejar uma execução definitiva da parcela do processo que ela julgou como uma sentença. Então, reparem, a decisão parcial que faz a cisão do julgamento do processo, ela faz, às vezes, literalmente de uma sentença, podendo transitar em julgado independentemente da sentença que será proferida ao final do processo, podendo fazer coisa julgada parcial e podendo ensejar uma execução definitiva parcial, isto é, da parcela que foi julgada por ela, decisão parcial. E aí entra a questão que me foi confiada. Essa decisão parcial, que faz às vezes de sentença, que anda como uma sentença, que se veste como uma sentença, que fala como uma sentença, essa decisão parcial, ao julgar parcela do processo, seja por uma questão processual, seja no mérito, pode condenar em honorários de sucumbência, ela pode fazer a condenação em honorários de sucumbência. À primeira vista, a resposta pode parecer simples e imediatamente nós somos impulsionados a responder sim, se faz às vezes uma sentença, se transita em julgado como uma sentença, se faz coisa julgada parcial como uma sentença, se enseja execução definitiva como uma sentença, é claro que pode condenar em honorário de sucumbência. Mas a questão, a rigor, não é tão simples e é polêmica. É polêmica, existe na academia, no cenário acadêmico, na doutrina e na jurisprudência, ainda hoje um debate sobre essa questão. Nós tivemos, em 2018, um primeiro precedente sobre o assunto, que foi no Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Lá em 2018, o TJ do Distrito Federal entendeu que era possível sim, que é possível sim, uma decisão parcial, seja processual, seja de mérito, condenar em honorário de sucumbência, desde que essa condenação seja proporcional à parcela do processo que foi julgada. Esse foi um precedente lá do TJ do Distrito Federal em 2018. Depois desse julgado, houve alguns julgados esparsos de outros tribunais de segunda instância. Por exemplo, hoje eu identifico no Tribunal de Justiça de São Paulo alguns julgados defendendo, sustentando a possibilidade de condenação em sucumbência, em honorário de sucumbência na decisão parcial. No STJ não há parâmetro seguro. Há um ou outro julgado que não aborda diretamente a questão, mas indiretamente está admitindo a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, mas não há, de fato, uma decisão diretamente sobre essa questão. Na doutrina, o tema também é polêmico, mas nós vamos encontrar alguns autores, como Rogério Molica e Luciano Viana Araújo, meu querido amigo Luciano Viana Araújo, sustentando que não há impedimento legal para a decisão parcial fazer a condenação em honorário de sucumbência, já que ela faz, às vezes, de uma sentença, já que ela julga a parcela do processo, desde que, obviamente, essa condenação em honorários de sucumbência seja proporcional à parcela do processo julgada. Temos também o enunciado número 5 do Conselho da Justiça Federal, admitindo a condenação em honorário de sucumbência, desde que seja proporcional, na decisão parcial. Então, nós temos esse posicionamento da jurisprudência, ou de parte dos julgados, de parte da doutrina, a favor da condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Agora, contrário a essa possibilidade, nós temos algumas posições, ou alguns autores e alguns julgados também. Nós vamos ver autores como Rogério Cruz e Tucci sustentando que não é possível a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, porque a condenação em sucumbência deve aguardar o resultado final do processo para se saber quem perdeu e quem ganhou. Então, esse resultado final do processo não é possível se verificar, obviamente, numa decisão parcial que julga a parcela do processo, deixando a outra parcela para ser julgada ao fim do procedimento. E, como eu já adiantei, nós vamos encontrar alguns julgados, sobretudo no Tribunal de São Paulo, que tem mais se pronunciado sobre esse tema, sobre essa questão, sustentando que é impossível a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Pois bem, qual é a minha posição? Eu, particularmente, defendo, com todo respeito a quem pensa o contrário, que não é possível a condenação em honorário de sucumbência
na decisão parcial. E por quê? Porque a condenação em sucumbência, a condenação em honorário de sucumbência, está relacionada ao resultado final do processo. Ou seja, somente depois do resultado final do processo é que nós saberemos quem foi perdedor, quem foi vencedor. E o resultado final do processo só será verificado na sentença final, na sentença ao fim do procedimento. Antes da sentença final, da sentença ao fim do procedimento, é impossível se saber, na decisão parcial, na decisão proferida no meio do procedimento para julgar parcial do processo, quem se sagrou perdedor, quem se sagrou vencedor. Mas aí alguns poderiam dizer, mas Kramer, mas é possível saber que em relação àquela parcela do processo julgada, quem foi vencedor, quem foi perdedor. Tudo bem, é possível se saber isso, mas isso pode, se nós relacionarmos a condenação em honorário de sucumbência a esse resultado parcial do processo, nós poderemos ter problema em relação ao resultado final do processo. E aqui eu digo um exemplo que, a meu ver, é insuperável. Vamos supor que o autor ele faça 4 pedidos em cumulação simples, ou seja, o julgamento de um pedido é independente do julgamento dos demais pedidos. Então, o autor faz 4 pedidos, ele cumula 4 pedidos e adota, obviamente, a forma da acumulação simples. O juiz, verificando que um pedido está maduro para ser julgado, ele profere uma decisão parcial julgando esse pedido e deixando os 3 demais pedidos para serem julgados ao fim do procedimento. Vamos supor que ele adote a corrente que defende que é possível a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Então, ele julga um pedido dos 4 e condena, vamos supor que ele julgue improcedente o pedido e condene proporcionalmente o autor a pagar o honorário de sucumbência ao réu. Aí ele prossegue com o processo e, ao fim do procedimento, ele julga procedentes os 3 demais pedidos. E aí ele vai condenar, obviamente, o réu a pagar o honorário de sucumbência ao autor. Então, se nesse cenário de admitirmos a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, nesse meu exemplo, nós temos esse resultado. Houve o julgamento parcial de um pedido pela improcedência, então o autor foi condenado em honorário de sucumbência, e houve, ao fim, o julgamento de procedência dos 3 pedidos e o réu foi condenado em honorário de sucumbência. Agora, vamos supor que não houvesse decisão parcial, que os 4 pedidos fossem julgados por uma sentença, pela sentença final, e houvesse o mesmo sentido, o julgamento de improcedência de um e de procedência dos 3 pedidos. Nesse cenário, em que a sentença julgou improcedente 1 e procedentes os 3 demais pedidos, o autor seria condenado em honorário de sucumbência? Não, nunca. E por que não seria? Porque se aplicaria o parágrafo único do artigo 86 e se entenderia que ele decaiu da parte mínima dos pedidos que formulou, porque ele ganhou a maioria dos pedidos que ele postulou. Então, ele não seria condenado, se os 4 pedidos fossem julgados por uma sentença, nunca em honorário de sucumbência. Mas, no cenário de julgamento de um pedido separado dos 3 demais pedidos e o julgamento desse pedido que foi feito de forma separada foi pela improcedência, para quem defende que pode haver a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, o autor seria condenado em honorário de sucumbência nessa decisão parcial. Então, reparem como a coisa fica distorcida. Reparem como, se eu defender a possibilidade de julgamento de honorário de sucumbência, a possibilidade de condenação de honorário de sucumbência na decisão parcial, eu posso condenar indevidamente uma parte, porque eu não sei ao final qual vai ser o resultado. Eu não sei qual vai ser o resultado final. Insisto nesse meu exemplo. Na acumulação de 4 pedidos, se um pedido é julgado improcedente pela decisão parcial, para quem defende que pode haver condenação em honorário de sucumbência, o autor vai ser condenado e, se ele ganhar os 3 pedidos mais à frente, ele vai ter honorário de sucumbência proporcionais aos 3 pedidos que ganhou. Mas isso é distorcido porque, se os 4 pedidos fossem julgados pela sentença e ele perdesse um dos 4, ele não seria nunca condenado em honorários de sucumbência. Então, isso demonstra essa distorção a partir da defesa
do posicionamento de que pode haver condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, demonstra que nós temos que aguardar, sim, o resultado final do processo, que só advém com a sentença final, para sabermos quem ganhou o processo, se o autor ou o réu. Por quê? Porque o parágrafo único do artigo 86 tem uma regra, que não é novidade nenhuma, já existia no antigo Código, de que se a parte decair da parte mínima ou da parcela mínima do pedido que formulou, ela não será condenada em honorários de sucumbência. Na verdade, ela fará jus aos honorários de sucumbência por ter ganho a maior parte do que defendeu em juízo. Por isso, exatamente por isso, nós temos que aguardar a sentença ao fim do procedimento para se saber quem ganhou finalmente o processo, olhando o processo como um todo, olhando o processo em toda a sua integralidade. Então, a minha posição é de que não pode haver a condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Essa condenação tem que aguardar a sentença ao fim do procedimento, insisto, sem receio de ser repetitivo, porque somente ao fim do procedimento, na sentença, saberemos quem definitivamente se sagrou vencedor no processo. Essa é uma posição polêmica, obviamente, como eu já disse, é uma questão polêmica, há respeitados posicionamentos a favor dos honorários de sucumbência e contra os honorários de sucumbência na decisão parcial, mas é a posição que eu declino para vocês, para a audiência, a partir desses fundamentos que eu expus. Novamente, querido Luiz, eu quero agradecer a mediação que você está fazendo, é uma honra estar nesse evento, é uma honra estar nesse evento ao lado da doutora Cíntia e do meu amigo Rony Preso Duarte, e quero agradecer enfaticamente o convite que me foi feito pelo meu amigo Pedro Miranda de Oliveira, que é um craque na organização de eventos, pelo Marcos Vinícius Borges, que é o diretor da ESA, da OAB de Santa Catarina, e ao presidente Rafael Horn, por ter tido essa ideia e fomentado essa ideia de organizar um mês de eventos para a advocacia. Não é, Rony? A gente na OAB, a gente hoje não tem apenas um dia em homenagem à advocacia em agosto. Nós temos um mês em homenagem à advocacia. A advocacia merece ser celebrada, a advocacia merece ser comemorada. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Ronaldo, pela exposição. Sem dúvida, a advocacia merece, sim, ser comemorada e acho que a OAB de Santa Catarina foi bastante feliz ao prever essa programação intensa com conteúdos dos mais variados, né, tipos, para que nós possamos zelar pela capacitação e pelo constante aprimoramento da advocacia. De novo, temos aqui um posicionamento bastante polêmico e que enseja, assim, debates. Eu separei algumas questões, inclusive envolvendo incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para nós falarmos mais adiante. Mas agora eu vou passar para o Dr. Rony fazer a sua exposição e depois, então, passamos à parte dos debates. Dr. Rony, a palavra está contigo. Obrigado, Luiz. Eu queria começar ali cumprimentando, queria cumprimentar a Cíntia, meu querido amigo Ronaldo, queria agradecer ao presidente Rafael Horn pelo convite, Pedro Miranda, esse grande organizador, o maior evento presencial que eu já estive nos últimos anos foi aí em Santa Catarina, no começo do ano passado, e a ESA Nacional teve a satisfação de poder coadjuvar na realização desse evento. Queria também agradecer o Marcos Vinícius Motter Borges, que vem fazendo uma brilhante gestão, uma pessoa extraordinária, e dizer que eu sinto particularmente esse evento não está se realizando presencialmente, né? Eu tenho um apreço muito grande pelo estado de Santa Catarina, sou moreno, né? Não parece, mas eu sou descendente de imigrantes alemães que vieram no início do século passado e que se radicaram em Joinville. E eu tenho também um irmão que é concursado no TRE aí de Santa Catarina, e eu digo em todos os lugares onde transito que se me fosse dado escolher um lugar para morar, eu moraria
em Florianópolis. Então, fica aqui esse registro de pesar duplicado, né, por conta dessa pandemia, que retirou essa oportunidade de uma nova visita ao estado de Santa Catarina. E aí, meu tema será os honorários recursais. Um tema que é um desdobramento, né, do tema geral do Congresso, e que eu acho que é importante a gente começar fazendo uma análise do processo legislativo, como essa proposta tramitou desde o seu início, para a gente poder compreender como foi pensado, como terminou aprovado e fazer uma análise de como vem sendo a aplicação em tempos mais recentes, né? A comissão responsável, a comissão de juristas responsável pelo anteprojeto, pensou nos honorários recursais, reforçando marcantemente o seu papel sancionatório. Então, havia alguns pressupostos, algumas condições para a incidência dos honorários recursais. Essas condições seriam, primeiro, a decisão ela deveria ser unânime, seja de mérito, seja de admissibilidade, só caberiam, inicialmente a ideia, né, que só caberiam honorários recursais se essa decisão fosse unânime, ou seja, não houvesse qualquer tipo de divergência. E também que essa decisão ela fosse no sentido da manutenção da decisão recorrida. Se fosse uma decisão unânime de reforma, não caberiam, segundo a versão mais primitiva, os honorários recursais. E aí a gente já nota aí qual era o propósito, era desestimular a interposição de recursos, onerando, né, o recorrente. E havia um teto para os honorários recursais globais de 25%. Então, a gente saía de 20%, como regra, abstraindo as condições dos processos envolvendo a fazenda pública, um teto de 25%. E aí isso começou a sofrer uma série de modificações, né? O PL 166 de 2010, PLS, né, do Senado, já deu uma desidratada, ele tirou essas condições que foram colocadas e apresentou uma redação onde se reforçava o princípio da sucumbência, ou seja, quem perde, quem quer que seja, independentemente de qualquer condição, pagará os honorários recursais. Então, tirou um pouquinho, ou melhor, tirou marcantemente aquela cariz sancionatória e deixou os honorários recursais como um mecanismo de remuneração pelo trabalho efetivamente empreendido pelo advogado, trabalho suplementar empreendido pelo advogado na instância recursal. Na Câmara dos Deputados, cortaram também esse teto e colocaram o teto normal, o teto já existente para o processo de conhecimento, né? Não houve uma elevação, uma majoração na possibilidade de fixação, e aí se passou para 20% ou aquelas regras que estão pré-fixadas em relação às ações envolvendo a fazenda pública. E isso foi, de certa maneira, ruim, porque retira a utilidade dos honorários recursais quando a decisão primieva ela já alcançar esse teto e que isso não é algo muito invulgar. Então, se o juiz, ao proferir a decisão recorrida, já fixa esses honorários recursais no teto, esses honorários no teto, não há margem para a fixação dos honorários recursais. E aí, há aí, basicamente, um pressuposto de consenso em relação à fixação dos honorários recursais, tá? É necessário que a decisão recorrida ela tenha a aptidão para atribuir honorários advocatícios. Eu queria até abrir aqui um parêntese para dizer que a versão final, né, dada pela Câmara dos Deputados na redação do dispositivo do parágrafo 11 foi muito ruim, né? A versão do Senado ela traduz melhor
o intuito, o propósito dos honorários recursais. Por quê? O parágrafo 11, no final, ele ficou dizendo o seguinte, que o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Essa parte que importa, depois ele continua em relação ao limite. Mas veja, há aí uma pressuposição de que haverá sempre uma majoração. E, em determinadas situações, imagine o seguinte, quando o sucumbente recorre e ganha o recurso, tá? Então, a princípio, não vai haver majoração, tá? Vai haver a fixação dos honorários. Mas há uma discussão, tem gente que diz, não, porque ele vai ter que inverter o ônus da sucumbência e majorar e tal. Então, vamos abstrair. Vamos imaginar que o recorrente tenha impugnado a verba honorária fixada, dizendo-a excessiva. O tribunal, dentro do âmbito da devolutividade, ele pode, não é majorar, não, ele pode minorar os honorários e inverter, eventualmente, os consectários, os ônus da sucumbência. Então, essa expressão, ela é equívoca e ela está aparentemente presa àquela ideia inaugural de que os honorários recursais serviriam, sobretudo, para punir os recursos manifestamente incabíveis ou protelatórios. Um outro requisito que se infere do texto legislativo é a necessidade de um labor, de uma atuação efetiva por parte do advogado no grau recursal, porque ele fala especificamente em trabalho adicional realizado. Há um enunciado, número 7, do Conselho da Justiça Federal, dizendo que não necessariamente esse labor é necessário, tá? Mas eu não vejo como, a princípio, à luz do texto legislativo, dispensar essa atuação. Obviamente que essa atuação ela não necessariamente vai estar representada pela apresentação de contrarrazões. O advogado pode não apresentar as contrarrazões, por razões variadas, mas ter uma atuação. Comprovadamente atuar na distribuição de memoriais, pode atuar com uma sustentação oral, e, inclusive, a atuação dele pode ser determinante, comprovadamente determinante. Imagine que o advogado suscite uma questão de ordem que não foi ou em memoriais ou na sustentação oral, e que isso seja o fundamento para o acolhimento ou o desacolhimento da pretensão recursal na forma como ele colocada. Então, isso deve ser considerado. E aí, é importante a gente chamar a atenção, né? Isso pode parecer óbvio para muita gente, mas é um tema que não é estudado de maneira aprofundada, por incrível que pareça, o Código já é com praticamente, mais de 4 anos. Não é qualquer recurso que cabe à decisão, né? São os recursos com a aptidão de ensejar a fixação de honorários. Por que eu estou falando de aptidão? Você vai imaginar o seguinte, que um juiz proferiu uma sentença e esqueceu de fixar honorários. E essa matéria, esse capítulo, não foi objeto de impugnação. Eu sei que tem autores que dizem que dentro do âmbito da devolutividade poderia haver a fixação, mas vamos abstrair isso, tá? Com base apenas no texto, tá? Legislativo, onde se busca uma remuneração pela atuação do advogado, seria admissível, né? seria imaginável que o tribunal pudesse, independentemente dessa questão da fixação em relação ao primeiro grau, que o tribunal pudesse fixar os honorários recursais, tá? O que se tem entendido de maneira
praticamente indiscrepante é que, no caso de decisões de cassação, onde se anula a decisão proferida por erro procedimental, erro improcedendo, e o processo retorna à primeira instância, como houve uma cassação, a decisão foi substituída e desapareceu, vamos dizer assim, para ser bem claro, qualquer condenação em honorários, e isso afastaria a possibilidade da fixação dos honorários recursais. E alguém pode dizer, bom, mas o advogado atuou, se o propósito é remunerar o trabalho, ele atuou, foi exitoso, e o processo retorna à inferior instância, e ele vai ficar sem remuneração? Não. O juiz, quando for fixar os honorários na segunda decisão, né, proferida após a anulação da decisão por ele proferida primitivamente, ele vai tomar em consideração o trabalho adicional desenvolvido pelo advogado, sendo desnecessária a fixação expressa, ou seja, o advogado vai ser remunerado do mesmo jeito, só que de uma outra maneira. E aí, sobrevindo um novo recurso, havendo atuação preenchidos os pressupostos, a gente vai ter uma fixação. Tá? Agora, a gente precisa entender, tá, que esses honorários recursais, aí já vou explicar o porquê, eles têm que ser entendidos como uma etapa à parte. Tá? É como se você pagasse um ticket para entrar em primeiro grau, um ticket de honorário, e que você tivesse um outro ticket, um outro ambiente, tá? Onde aquilo vai ser cobrado, tá? Nesse segundo acesso. Tá? Então, são dois ambientes jurisdicionais onde cada um cobra o seu preço. E isso é importante por uma série de razões. A gente pode imaginar, por exemplo, que haja uma omissão, tá, na fixação de honorários recursais por parte do tribunal. Não há necessidade de formulação de pedido explícito, né, com base no que dispõe o artigo 322, parágrafo 1º, e aí cabe embargo de declarações, inclusive a incidência do dispositivo legal, que agora não me ocorre, que permite o aforamento de ação específica para arbitramento dos honorários, ação autônoma para a fixação dos honorários recursais. Tá? Em relação ao direito intertemporal, já está resolvido, né? O STJ já anunciou em enunciado que os honorários recursais cabem contra decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016, que é a data de início da vigência do novo Código. E aí a gente parte daquela premissa, né, que seria um ticket, vamos dizer assim, autônomo, e aí eu queria trazer aqui algumas problematizações. Tá? Primeira, vamos imaginar, será que pode haver sucumbência recíproca em grau recursal? Vamos imaginar a seguinte situação. O sujeito sucumbe parcialmente, em 50%, tá? Em primeiro grau. Há recurso de ambos os litigantes, os dois recorrem, tá? E os dois têm os recursos providos. Então, o resultado final é o mesmo, mas a atividade recursal de ambos foi igualmente exitosa. Então, eu quero abrir parênteses para dizer que, no meu sentido, de maneira equivocada, o STJ vem rejeitando a possibilidade de atribuição de honorários recursais nessas hipóteses. Quando o recorrente ele busca a ampliação da condição, mas nessa situação específica que não se amolda, tá, às circunstâncias fáticas dos precedentes, eu acho que seria perfeitamente possível a distribuição
dos honorários recursais decorrentes da sucumbência recíproca, também no âmbito recursal, porque ambos os recursos foram providos, deixando inalterado o resultado. E aí, também dentro desse mesmo espírito, isso é algo que é muito pouco visto na prática, justamente por uma percepção equivocada em relação ao alcance dos honorários recursais. O que é que a gente vê? A questão da impugnação parcial. Vamos imaginar que haja um litisconsórcio e um dos litisconsortes impugne apenas um capítulo da sentença. Imagina o seguinte, ele se conformou com a condenação e recorreu apenas do capítulo relativo aos honorários advocatícios. Então, as regras do artigo 87, que trata da distribuição proporcional, tá, dos encargos do processo, também deve ter incidência. Ou seja, cada recorrente deve ser onerado, né, do ponto de vista dos consectários sucumbenciais, de acordo com a sua pretensão econômica, onde foi sucumbente. Então, é importante que o magistrado atente para a necessidade dessa calibragem. E, inclusive, na sentença especificando, ou melhor, no ato decisório especificando, sob pena de, incidindo o artigo 87, acho que parágrafo 2º, haver a presunção, até injusta, presunção de solidariedade. Tá? E aí vamos imaginar o seguinte, só um litisconsorte recorreu, o outro se conformou integralmente com a decisão. Ele pode ser onerado com os honorários recursais? Obviamente que não. Uma outra questão também que deve ser considerada e que você falou, Luísa, que eu era professor, eu fico até com vergonha, né? Mas eu sou um sujeito que gosta de ser muito justo. Eu já fui, né? Professor é você, é o Kramer, eu sou um advogado militante e que estou afastado por conta das atribuições enquanto dirigente de ordem. Então, não teria tempo para me dedicar de maneira responsável à docência, que, para mim, é um sacerdócio, sobretudo agora, onde as remunerações a cada dia minguam ainda mais. Então, eu acho muito importante fazer essa ressalva. Então, vamos lá, a gente pode imaginar o seguinte, há uma previsão específica no Código de Processo, parágrafo 10 do artigo 85, que diz, afastando o princípio da sucumbência e se abraçando a causalidade, que, se houver perda de objeto do processo, os honorários serão arcados para aquele que deu causa. Isso pode ser transposto para o ambiente recursal. Imagine uma obrigação de não fazer, uma ação para cumprimento de obrigação de não fazer, que foi sentenciada, seria uma tutela de natureza inibitória em relação a um determinado evento específico e que, na pendência do recurso, desapareceu o interesse de agir porque o evento já se realizou. Então, não há sentido na continuidade do julgamento do recurso, de maneira que perdeu o objeto, e também na fixação dos honorários recursais, seria possível se imaginar na incidência do parágrafo 10. Outra questão, vamos lá, na possibilidade que a gente estava falando lá, que precisaria, que segundo eu afirmei, haveria necessidade, para a fixação dos honorários recursais, de uma atuação efetiva do advogado. Há precedente de atuação efetiva. Cabem honorários recursais? Eu entendo que não. Por fim, já o tempo está se exaurindo, eu queria trazer um problema específico que é extremamente polêmico e que divide a jurisprudência, inclusive dos tribunais superiores, né?
Há um enunciado número 16 da Enfam, que diz textualmente não caberem honorários recursais no caso de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Então, a gente pode imaginar embargo de declaração, agravo interno, embargo de divergência. A jurisprudência dos tribunais superiores, o STJ e o STF, divergem no particular. E o que é que se nota, sobretudo nos precedentes auridos, inclusive alguns recentes, junto ao Supremo Tribunal Federal? Que nessas circunstâncias, ou seja, recursos interpostos no mesmo grau de jurisdição, a tendência é o resgate daquele propósito inaugural da Comissão de Juristas de trazer para os honorários recursais um cunho sancionatório. Então, geralmente se aplica, apesar da divergência, é bom dizer, se aplica nas situações em que em que o recurso é manifestamente descabido. E até imagino, talvez a multa, porque os honorários recursais são cumuláveis com outras sanções processuais, mas talvez a multa, muitas vezes, por questões operacionais da Fazenda Pública, ela dependendo da razão da sua fixação, ela não venha a ser exigida. Então, no caso dos honorários, é uma forma, além de onerar, de assegurar, porque os honorários recursais eles vão se fundir com os honorários inicialmente fixados e o advogado vai fatalmente exigi-los. Então, um aspecto extremamente interessante, né? Os que afirmam o descabimento da fixação nos embargos de declaração, especificamente, é porque são efetivamente um recurso de integração, mas, por outra banda, eles exigem, né, efetivamente uma atividade laborativa suplementar por parte do advogado, de maneira que estaria justificado, mas, partindo dessa premissa, a gente também poderia imaginar, então, honorários recursais em situações outras, tá? Porque, imagine numa execução, isso é muito comum, uma execução definitiva, onde há sucessivos questionamentos em grau recursal em relação à penhora. A penhoras e que, inclusive, são eventualmente pedidas indevidamente pelo credor e deferidas em primeiro grau e reformadas por ocasião do julgamento do recurso. Nessas circunstâncias, o advogado vai trabalhar, muitas vezes de maneira incessante, por anos a fio, sem haver qualquer tipo de retribuição pelo trabalho acrescido. Então, por simetria, eu particularmente acho extremamente razoável que se afaste, como regra, a fixação dos honorários, no caso de decisões, de recurso interposto contra decisões dentro de um mesmo grau de jurisdição, chamando a atenção que isso vem sendo utilizado com cunho sancionatório, sobretudo pelo Supremo Tribunal Federal. Eu queria, Luísa, já aproveitando a palavra, para a gente já começar o debate, eu vi que você vai falar alguma coisa sobre os honorários no instituto de consideração de pessoa jurídica. Aí eu queria, já antes de você falar, só pedir para você fazer também uma consideração, porque eu acho que você vai dar a sua opinião, sobre a observância do artigo 926 na coerência jurisprudencial, porque eu não consigo compreender, tá, como é que no caso, tá, e aí eu não vou entrar nem na natureza jurídica do incidente de desconsideração, que eu acho que efetivamente é uma ação, você está trazendo um terceiro processo, mas no caso de rejeição do incidente, tá, onde se reconhece que o terceiro não deveria ter vindo aos autos, é escancarada a natureza, a terceidade desse sujeito em relação à discussão que estava sendo travada.
E se a gente traçar um paralelo, se nós traçarmos um paralelo com os embargos de terceiro, que indiscutivelmente cabe a fixação de honorários, você vai ver uma grande incoerência nesse posicionamento, que, inclusive, no caso do embargo terceiro, está no enunciado da súmula 303. Em relação ao Kramer, eu queria provocá-lo, tá? Em relação ao exemplo que ele deu. Tá? Eu queria perguntar ao Kramer o seguinte: será, Kramer, você falou lá, o sujeito fez 4 pedidos em cúmulo objetivo e vamos imaginar o seguinte, tá? São 4 pedidos, mas tem um pedido de R$1 milhão, o conteúdo econômico do pedido, e 3 pedidos de R$10. 3 pedidos de R$10. E aí o juiz fraciona esse julgamento, vendo que o pedido de 1 milhão é manifestamente improcedente, dá uma decisão parcial de mérito, já rejeitando, e prossegue-se a demanda em relação aos 3 pedidos remanescentes. Será que as conclusões do seu raciocínio seriam as mesmas? Ou será que o que importa para a verificação da carga sucumbencial de cada uma das partes é efetivamente o conteúdo econômico das pretensões e que isso pode ser calibrado no transcurso das demandas, tá? de maneira até corretiva, tá? O juiz pode ver, olha, eu já condenei lá, vi agora que aqui houve, então há mecanismos para esses ajustes. Então, eu estou fazendo uma pergunta. Será que nessas circunstâncias as suas conclusões seriam as mesmas, Kramer? Eu abri o áudio aqui, vou começar a responder a primeira pergunta do Rony, que aqui é efetivamente quando os papéis se invertem, né? Mas é justamente essa a ideia, assim, um debate, todo mundo pode suscitar as questões e a gente vai discutindo. Em relação a mencionaste o 926, né, Rony, a necessidade de manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente. De fato, assim, o grande argumento do Superior Tribunal de Justiça nesse precedente que afastou a fixação com a ressalva a palavra precedente, porque o Kramer é um grande estudioso do assunto, né? Mas nesta decisão da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, se afastou a fixação de honorários no incidente de desconsideração da personalidade jurídica por entender-se se tratar de incidente, como tal, não ensejaria a fixação de honorários. E o mais curioso, Rony, é que justamente o caso enfrentado era essa hipótese que tu mencionaste. Então, uma hipótese em que os sócios foram trazidos para o polo passivo, né, pretensamente para que houvesse o redirecionamento da execução a estes sócios, e se entendeu que, na verdade, não deveriam, né, julgou-se improcedente o incidente, e mesmo assim, invocando o princípio da causalidade e o princípio da sucumbência, o STJ entendeu que não caberia a fixação de honorários sucumbenciais neste caso. Eu também concordo que o incidente tem natureza de ação, mesmo que seja uma ação incidental, né? Até porque o próprio propósito do Código, ao tratar a desconsideração da personalidade jurídica como um incidente, foi justamente resolver o problema de contraditório e exercício do direito de defesa desses sócios ou da pessoa jurídica, né, depender do caso, que não tinham antes a possibilidade de se defenderem antes de sofrerem em suas esferas jurídicas individuais os efeitos de eventual constrição ou eventual ato praticado na execução, né? E acho que o teu exemplo com relação aos embargos de terceiro está perfeito porque as situações são semelhantes. E só pegando um gancho com a fala da Cíntia no início da nossa exposição aqui, essa preocupação com relação à estabilidade da jurisprudência também surge agora nesse julgamento recente desta semana com relação à impenhorabilidade, né, do salário para quitação de verba de honorários advocatícios, que até então
se podia fazer esse pedido, os juízes em geral, né, vinham deferindo esse tipo de pedido. Me parece que terá que haver aí uma preocupação com uma modulação desses efeitos para resguardar as situações jurídicas pretéritas, né? Todos aqueles exequentes, todos aqueles colegas advogados que lograram esse inconstritar, penhorar alguma parcela do salário e agora não poderiam, enfim, ser prejudicados por essa virada jurisprudencial. Antes de passar a palavra para o Kramer, eu queria aumentar um pouquinho a provocação, além do exemplo que o Rony trouxe, né? Porque, para mim, essa situação de honorários é sempre matemática. E quando se avalia, por exemplo, decaiu em parte mínima do pedido, né? Que determinada parte decaiu em parte mínima do pedido, me parece que a análise precisa ser efetivamente do proveito econômico e não necessariamente da quantidade de pedidos. Mas o exemplo que eu queria trazer é na hipótese justamente de exclusão de um litisconsorte. Então, vamos supor que houvesse litisconsórcio passivo, um dos litisconsortes alegou ilegitimidade na contestação, o juiz proferiu decisão, pode ser decisão de saneamento, enfim, acolheu a preliminar de legitimidade passiva e julgou o processo, portanto, numa decisão interlocutória, na perspectiva do processo, tendo em vista o conceito de sentença trazido pelo novo Código, mas para essa pessoa que foi excluída do processo já terá efeito de uma decisão final, né? Neste caso, também não poderíamos falar em fixação de honorários para esse procurador do réu excluído? Contigo, me concede a palavra, só para eu trazer um argumento suplementar para o Kramer. Eu não sou um adepto do utilitarismo, mas dentro de mas está na moda, né? Dentro de uma lógica utilitarista, o argumento do Kramer, tá? Mesmo se mantido naquela hipótese que eu dei, ele vai, em todas as situações, prestar um desserviço à estrutura judiciária, porque se eu faço 4 pedidos juntos, e se eu ganhar eu for ficar sem honorários, o que é que isso vai gerar? As pessoas vão se inibir em atuar na acumulação objetiva, e nós teremos aí, tendencialmente, uma multiplicação de processos. Então, se eu acho que esse processo aqui, então, esse aqui eu vou fazer a parte, porque se eu fizer 4, esse aqui eu acho que eu vou ganhar, mas se eu fizer junto, eu não ganho honorário. Então, vamos desdobrar esses pedidos. Então, tinha também esse acréscimo a fazer. Bom, Luísa e Rony, obrigado pelas questões, pelos questionamentos. É claro que eu não quero ser dono da verdade, essa é uma posição, o assunto é polêmico, mas vamos lá, respondendo as questões que vocês levantaram. A primeira, começo pelo fim. Rony, em relação a essa questão que você levantou agora, de que a posição que eu defendo, que não é minha, obviamente, é defendida por parte da jurisprudência e por autores como José Rogério Cruz e Tucci, ela não vai desestimular a acumulação de pedidos, até porque o que ela está apontando é o seguinte: se ocorrer excepcionalmente a cisão do julgamento do processo, a cisão do julgamento do processo é uma solução muito excepcional, porque o normal é termos o julgamento de todos os pedidos num único momento, na sentença ao fim do procedimento. Mas se ocorrer excepcionalmente a cisão do julgamento do processo, o juiz não vai poder condenar em honorário de sucumbência naquele momento, porque ele precisa aguardar o fim do procedimento para saber o resultado final e verificar quem ganhou, quem perdeu. Então, a meu ver, o risco fica o mesmo e traz até um pouco mais de segurança, porque você não vai condenar alguém por um julgamento de parcela do processo sem saber, ao fim, quem ganhou definitivamente o processo a partir de sua integralidade, a partir de todo o processo. Então, o que se reclama é uma certa segurança jurídica na condenação em honorário de sucumbência, para que não se condene alguém que, caso o processo fosse julgado inteiro por uma sentença, essa pessoa não seria condenada. É isso que se reclama. E aqui eu volto à sua pergunta, quer dizer, ou respondo à sua pergunta, Rony, a pergunta que você primeiro fez, em que você diz, mas se o pedido que foi julgado na decisão parcial for de um valor muito maior do que
os 3 pedidos que vão ser julgados na sentença. Nesse caso, aí eu terei a compatibilidade, obviamente, entre a condenação em sucumbência na decisão parcial e a condenação que seria, em relação aos 4 pedidos, numa decisão final. O que se reclama é isso. O que se reclama é que nós tenhamos essa compatibilidade. O que nós não podemos ter, e essa posição que defende que a condenação na sucumbência acaba tendo, o que nós não podemos ter é uma divergência ou uma condenação em sucumbência que não haveria nunca caso os pedidos fossem julgados na sentença num único momento. Então, e isso só vai ocorrer na posição de quem defende, ou com a posição de quem defende que há condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Eu volto ao meu exemplo, que mostra isso, ou seja, e isso só aparece com essa posição da defesa dos honorários de sucumbência na decisão parcial. Se eu tenho 4 pedidos e um pedido é julgado antes e os 3 demais pedidos são julgados depois a favor do autor e o pedido que foi julgado antes foi contra o autor vai ser condenado em honorário de sucumbência e se os pedidos fossem julgados dessa mesma maneira numa única sentença, ele nunca seria condenado em honorário de sucumbência. Então, o que eu quero reclamar aqui, Rony, é uma coerência de resultados. E essa coerência de resultados, meu amigo, só vai ocorrer para quem defende que não pode haver condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial. Porque quem defende que pode haver condenação de honorários de sucumbência na decisão parcial fica sujeito a essa incompatibilidade de resultados. O autor pode vir a ser condenado, a depender do valor do pedido, na decisão parcial e, caso esse mesmo pedido fosse julgado junto com os outros 3, ele não seria condenado em honorário de sucumbência, porque ele teria decaído da parte mínima do seu pedido, obviamente, se esse único pedido tivesse um valor econômico parecido com os 3 demais pedidos nessa acumulação simples. Então, insisto nesse ponto. Quem defende que pode haver condenação em honorário de sucumbência na decisão parcial, essa posição acarreta esse tipo de situação ou de divergência entre a condenação de honorário de sucumbência total de todo o processo e a condenação de honorário de sucumbência na decisão parcial e aquela que será feita na sentença final. Então, é essa divergência que eu não quero que ocorra. Isso não vai ocorrer de nenhuma forma, em nenhuma medida, se eu defender que a condenação em honorários de sucumbência só pode ocorrer num único momento, no resultado final, quando o juiz olhar todo o processo e verificar quem ganhou, quem perdeu, quantos pedidos o autor formulou, ele decaiu da parte mínima do pedido, ou dos pedidos, ou não decaiu. Esse tipo de verificação, o juiz só pode fazer ao fim do processo. E acho que essa função corretiva que você disse, que você falou que o juiz poderia fazer, a meu ver, eu tenho dificuldade, porque já terá havido a condenação em honorário de sucumbência numa decisão parcial. É difícil ele, na sentença final, equilibrar isso ou, de alguma forma, compensar, porque ele vai estar julgando a outra parcela do processo e ele tem que condenar em sucumbência proporcionalmente a essa outra parcela. Então, eu vejo com dificuldade uma eventual correção na sentença final. Ele teria que condenar em honorário de sucumbência para quem defende a possibilidade dessa condenação da decisão parcial, olhando apenas a parcela do processo que ele está julgando. E aí, insisto, sem receio de ser repetitivo, o juiz vai condenar ou pode condenar em honorário de sucumbência uma parte que nunca seria condenada caso todos os pedidos fossem julgados num mesmo momento. E, por fim, em relação ao que a Luísa levantou, a Luísa pergunta em relação... Me desculpe, Luísa, qual foi mesmo a pergunta? Agora me escapou, porque foram 3 questionamentos e você fez Sim, um. foram vários. Bem pontualmente, Ronaldo, na hipótese de um dos litisconsorte, réus... Isso, exatamente, da exclusão. Mas aí não seria uma decisão exatamente parcial. Aí seria uma decisão final para o litisconsorte. Então, não tem problema nenhum. Uma decisão final para o litisconsorte que foi excluído por ilegitimidade, então ele sai do processo e, obviamente, o autor tem que ser condenado em honorário de sucumbência, porque é uma decisão final em relação ao litisconsorte. Ele não fica no processo para que outros pedidos sejam julgados. Então, é uma decisão final em relação ao litisconsorte que é excluído e, por isso, tem que haver condenação do autor em honorários de sucumbência. Então, nesse caso, eu acho que há uma certa distinção.
Eu concordo contigo, mas eu quis te fazer essa provocação, enfim, só para a gente fazer essa ressalva em relação à, né, acumulação de ações e quando há várias pessoas no polo passivo de uma mesma ação. Aproveitando o ensejo, eu queria trazer à tona aquela questão que tu havias mencionado, Ronaldo, com relação à decisão que proferida em tutela antecipada antecedente, né? Quando existe a estabilização da tutela, se caberia ou não fixação de honorários, e aí se o Rony e a doutora Cíntia quiserem intervir, fiquem à vontade também. Bom, essa questão vou falar rapidamente para a doutora Cíntia e o Rony também colaborarem. Essa questão é uma questão interessante porque a tutela antecipada antecedente, quando ela se estabiliza, diz lá o regramento do artigo 304 que o juiz vai proferir uma sentença extinguindo o processo. Ou seja, no momento em que a parte ré ela não impugna a decisão que deferiu a tutela antecipada antecedente, no momento que a parte não interpõe o agravo de instrumento, eu entendo que não é apenas o agravo de instrumento, se por qualquer maneira ela não impugnar a parte ré a decisão que deferir a tutela antecipada antecedente, o juiz vai extinguir o processo por meio de sentença, então ele tem que proferir uma sentença para extinguir o processo e a partir dessa extinção eu terei estabilização da decisão que deferiu a tutela antecipada antecedente. O Código não fala, mas como é uma sentença que vai extinguir o processo por força da estabilização da tutela antecipada antecedente, essa sentença tem que condenar o réu em honorários de sucumbência. Por quê? Porque o autor, diante da resistência do réu no plano material, o autor teve que ajuizar um processo para pedir uma tutela antecipada antecedente, ele teve a concessão dessa tutela antecipada antecedente e o réu não impugnou a decisão que deferiu essa tutela antecipada antecedente. Então, o juiz vai extinguir, a tutela antecipada antecedente vai se estabilizar, ou melhor, a decisão que deferir a tutela antecipada antecedente vai se estabilizar, mas o juiz só pode extinguir por sentença. E essa sentença, entendo eu, Luísa, ela tem que condenar o réu em honorários de sucumbência para o advogado do autor, exatamente porque o autor precisou agir na jurisdição. E no percentual de 10% a 20%, porque eu me recordo que logo no início, assim, da vigência do código, né, havia entendimentos no sentido de que essa fixação deveria ocorrer no percentual de 5% por uma aproximação com a ação monitória, porque a tutela antecipada antecedente seria uma técnica de monitorização do procedimento, etc, etc. Na tua percepção, parágrafo 2º, mínimo 10%. A verba honorária é um direito só pode ser restringido se houver previsão expressa na lei. E é um direito que assegura ao advogado um crédito de natureza alimentar. Para muitos advogados, os honorários de sucumbência são o salário do advogado, são apenas o que o advogado vai receber durante a sua carreira. Muitos advogados, a maioria da advocacia, não vive de honorários contratuais. A grande maioria vive de honorários de sucumbência. Então, os honorários de sucumbência são um direito do advogado, têm natureza alimentar e só podem ser considerados ou só podem ser restringidos por expressa previsão legal. Como não há previsão legal, a condenação tem que se dar nos parâmetros do artigo 85, é como eu penso. Eu queria só, Luísa, pedindo aí para participar do debate, que eu concordo com a opinião do Kramer. Agora eu lembro que, inclusive, o Fred Didier defendia, não é, um microsistema de monitorização, e acho que isso também serve a um propósito, né? A gente viu no código, agora também, esse código não decorei ainda os artigos, mas há uma disposição específica, no caso que se o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre, os honorários são reduzidos à metade. Então, há aí uma utilidade na adoção, uma utilidade prática na adoção dessa proposta, que é desincentivar a resistência. Então, eu não tenho opinião formada, mas acho bem razoável o entendimento. Sim, eu trouxe esse ponto justamente porque eu me lembro que foi alvo de várias discussões, enfim, na época que o código entrou em vigência, né? Mas só pegando o gancho a partir da fala do Kramer com relação à
ao caráter alimentar da verba honorária, né, e fazendo um gancho de novo com a fala da doutora Cíntia lá no início do nosso painel, assim, se nós analisarmos, né, ainda não foi publicado o acórdão desse julgamento desta semana com relação à impenhorabilidade do salário para satisfazer verba alimentar, mas a questão aqui é cercear, na verdade, uma possibilidade, porque, a princípio, o código não restringe a pensão alimentícia, né? Pensão, não usa esse termo quando trata lá do rol de impenhorabilidades e excepciona esse rol para permitir que seja penhorado salário ou valores constantes em cadernetas de poupança. E eu faço um paralelo aqui com relação à lei de impenhorabilidade do bem de família, por exemplo, que aí sim fala em pensão alimentícia, e o argumento da ministra relatora, nesse caso especificamente, é que daqui a pouco, então, estaremos permitindo prisão civil em caso de execução de honorários. Me parece que essa aproximação não decorre da previsão do artigo 833, né? E a gente sabe, a gente que milita bastante, enfim, a gente sabe, primeiro, o movimento que foi feito pelo Código de 2015, né, quando da gestação desse código, para resolver um problema que antes se verificava recorrentemente quanto à fixação de valores irrisórios a título de honorários, então daí a disciplina do artigo 85 do Código, e depois essa exceção lá no rol de impenhorabilidades. Enfim, queria trazer essa polêmica, juntando os dois assuntos que foram tratados pela doutora Cíntia no início, tanto da impenhorabilidade quanto da questão do parágrafo 8º, parágrafo 2º, do artigo 85, que, a nosso ver, né, nós que acompanhamos o Código há mais tempo, assim, desde a gestação, vamos dizer assim, seria absurdo, né, se interpretar dessa forma, porque não é isso que está dito lá, e, de novo, entraríamos aqui em restrição de direitos, como o Kramer bem falou. Então, é essa provocação. Em relação à prisão civil, eu não me recordo exatamente qual foi o ministro que fez essa ressalva, talvez o Campbell, não tenho certeza. Mas, pelo fato, ou o ministro Raul Araújo, talvez, pelo fato de a pensão alimentícia ser apenas uma espécie de prestação alimentícia, que seria o gênero, ele entende que não haveria essa discussão sobre a prisão civil, que não seria aplicável em relação aos honorários advocatícios, né? Ele ressalvou esse fato. Eu não cheguei a ler o voto da ministra, porque foi uma continuidade de julgamento esse agora, e eu só consegui verificar com base no relato do ministro Benedito, que ele fez um resumo do que ela já tinha decidido, a partir do dispositivo da decisão que constava no site do STJ, e a partir dos debates que estão no YouTube, né? Mas o inteiro teor ainda não está lá para nós vermos realmente os argumentos, mas pelo que eu entendi, realmente foi rebatido esse entendimento da ministra Nancy Andrighi de que haveria possibilidade de prisão civil, porque estaria restrito, então, à pensão alimentícia e não a prestações alimentícias que seriam um gênero. Só para dar meu pitaco também em relação a essa questão que você trouxe, eu vejo com muita preocupação esse acórdão que você mencionou, porque não é isso que está dito no Código, né? Não é isso que está previsto no parágrafo 2º do artigo 833. Então, essa tentativa de dizer que não é bem assim o que ali está escrito, e, sobretudo, em relação ao crédito de honorários advocatícios, de honorários do advogado, eu fico preocupado, porque, sobretudo com essa menção que você ressaltou, que a relatora fez em relação à prisão civil, que daqui a pouco nós teremos prisão civil para execução de crédito de honorários de advogado. Eu não quero crer que a relatora está, de alguma forma, enviesada em relação
a previsão dos nossos honorários na legislação processual, porque, de fato, existe isso na magistratura. Houve um certo ciúme da magistratura em relação às previsões sobre os nossos honorários no Código de Processo Civil. O artigo 85 é um artigo que ele resolveu boa parte das polêmicas e deu mais segurança ao advogado dos honorários de sucumbência que ele pode ou a partir dos honorários de sucumbência que ele pode receber no processo. Ou seja, nós temos hoje parâmetros seguros de fixação, nós não temos mais aquela possibilidade de o juiz mitigar ou arbitrar em valor irrisório os honorários de sucumbência, e nós temos várias outras regras que dão segurança ao advogado sobre como e quanto ele vai receber de honorários de sucumbência. Então, eu não quero crer que houve aí um certo enviesamento nesse julgamento, mas me preocupa porque não é isso que está previsto no parágrafo 2º do artigo 833 do Código de Processo Civil. Não sei se o Rony gostaria de fazer algum acréscimo a esse respeito, mas, inclusive, nesse mesmo julgamento, né, o ministro Luiz Felipe Salomão, que puxou a divergência, mencionou que estaria havendo uma violação aqui à súmula vinculante do STF, que trata da natureza alimentar dos honorários advocatícios, e que, nesse sentido, o STJ estaria invadindo a esfera de competência do STF, né? Que eu acho que é mais um ponto também a ser considerado. Então... Exatamente. Eu acho que, nesse caso, não só a violação à súmula vinculante, mas violação, aliás, a gente tem que ressaltar isso, né? Violar a súmula vinculante ou violar o precedente não é pior do que violar a lei. Está havendo violação à lei. Prestação alimentícia, é isso que está dito lá no parágrafo 2º do artigo 833, que essa limitação de impenhorabilidade não se aplica à prestação alimentícia. E prestação alimentícia, eu não posso interpretar isso estrito sensu, ou não é nem questão de interpretar estrito sensu, não posso excluir os honorários de advogado que tem natureza alimentar de prestação alimentícia, não tem como diferenciar. Se os honorários de advogado têm natureza alimentar, geram um crédito de natureza alimentar, eles são uma prestação alimentícia. Eu, sinceramente, não consigo distinguir. Eu queria só fazer aqui uma observação que eu percebo e até compreendo. Uma certa incompreensão em determinados segmentos do judiciário em relação à realidade da advocacia. Nós temos aí uma massa gigantesca que efetivamente depende dos honorários, sobretudo os sucumbenciais, né? Nós hoje, a cada dia, com o empobrecimento da classe, com o empobrecimento da sociedade, eu sou testemunha diuturna de contratos que são fechados considerando, sobretudo, as perspectivas de honorários sucumbenciais. Às vezes até, né, com trabalho sendo contratado quase que exclusivamente com base nas perspectivas dos consectários sucumbenciais. E isso é a realidade do advogado brasileiro, advogado interiorano. Nós somos uma massa que é formada, sobretudo, por profissionais liberais. Então, muitas vezes, há uma incompreensão e se olha para a advocacia como se a advocacia fosse formada primordialmente por grandes escritórios, que isso é uma realidade residual. E aí, como o tratamento é tendencialmente uniforme, ao invés de se olhar para uma franca maioria, muitas vezes se volta a olhar para uma minoria, que também, eu não estou discutindo os méritos, a realidade, mas a realidade de uma grande estrutura é bem diferente de um advogado que trabalha individualmente ou com poucos colaboradores. Inclusive, nesse julgamento agora do dia 3, foi destacado também pela divergência que a natureza alimentar dos honorários refere-se não só à sucumbência, mas também aos honorários contratuais, né? Que ambos poderiam ter, que poderia haver penhora de salário para suprir dívida em relação a ambos, né? E em relação àquele julgamento da segunda sessão sobre a equidade, foi também interessante o posicionamento da ministra Maria Isabel Galotti, que
sob o argumento de afastar a aplicação do CPC, ela disse que, neste caso, no entendimento dela, não seria a aplicação, a vontade do legislador não deveria ser levada em conta, quando que no CPC muitos dispositivos do artigo 85 decorreram justamente pela vontade do legislador para pacificar determinadas questões, e por isso, no meu entendimento, a vontade do legislador, sim, é bem importante em relação à fixação de honorários de sucumbência no caso concreto. O Ronaldo está com o áudio aberto, não sei se quer fazer algum acréscimo, Ronaldo. Não, ficou inadvertidamente aberto. Não, tudo bem, sem problemas. Acho que é justamente isso, o Rony tocou num ponto bastante sensível, né, que é muitas vezes tomar o todo pela parte. A gente precisa analisar a realidade da advocacia como um todo, principalmente cuidar para que esses posicionamentos que vão se firmando não reduzam, não restringam direitos e principalmente não firam a confiança legítima que os próprios advogados depositam, né, ao assumirem determinada causa, considerando, enfim, a responsabilidade, a expressão econômica daquela causa, e lá na frente serem surpreendidos, por exemplo, com uma decisão que aplica o parágrafo 8º por equidade, a revelia do que prevê o Código. Sem dúvidas, nós temos inúmeros desafios, né, que são inerentes à própria profissão, mas que são muitas vezes ampliados por esse tipo de posicionamento que a gente precisa ter atenção e, ao mesmo tempo, ver como é possível contribuir efetivamente para que esse tipo de decisão não seja a regra, né? Não simplesmente, definitivamente, enfim, por mais difícil que seja esse ofício. Então, eu já vou encaminhando aqui para o final, oportunizando a palavra em seguida a cada um dos nossos painelistas para se despedirem. Eu quero agradecer mais uma vez à OAB de Santa Catarina por essa oportunidade. Eu acho que é um tema que nunca pode sair de pauta, né? E que é consectário da nossa atuação. Quero agradecer mais uma vez a presença da doutora Cíntia, do doutor Ronaldo, do doutor Rony, e agradecer também pelas contribuições aqui com esse debate. Foi um prazer imenso estar com vocês nesta manhã. Obrigada em especial a todos que estão conosco, nos acompanhando desde as 11 horas. Nós ficamos à disposição e desejamos a todos um proveitoso mês da advocacia. Muito obrigada.